Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, irmãos da ADEVEC. A paz do Senhor, Deus abençoe. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo de quando eu morava no Maranhão, DDD 99, e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco, nesse mesmo telefone, o WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente em PDF, em PowerPoint. Vamos então à lição. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da Central Gospel, adultos, com o tema Pilares da Teologia Prática. Você vê aí o endereço eletrônico para você adquirir revistas, livros. Também falei com a Nélia e ela resolve lá para você, pelo WhatsApp. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Gilmar Vieira Chaves. Já estudamos na lição 1, o Ministério Pastoral, na lição 2, o Ministério Diaconal, na lição 3, Hermenêutica Bíblica, na lição 4, Homilética, na lição 5, Exegese Bíblica, na lição 6, Liderança Cristã, na lição 7, Discipulado Cristão, na lição 8, Plenitude Física, Emocional e Espiritual, na lição 9, Panorama do Antigo Testamento, na lição 10, Panorama do Novo Testamento, na lição 11, As Ordenanças da Igreja, e hoje vamos estudar a lição 12, Os Ministérios da Igreja. Então vamos estudar aí basicamente os 5 ministérios que estão escritos aí através do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Então falando aí dos 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Temos esses 5 ministérios na igreja hoje? Com certeza temos, porque isso aí é Novo Testamento, o apóstolo Paulo que está falando sobre isso. E nós vamos ver que na igreja sempre existiram estes ministérios. E nós não estamos falando do primeiro, nós não estamos falando do primeiro colegiado dos apóstolos, né, aqueles escolhidos diretamente por Jesus enquanto estava na terra como homem. Mas nós estamos falando depois destes. Então, todos estes ministérios sempre estiveram presentes na igreja. Como exemplo rápido, né, de um apóstolo depois do primeiro colegiado, temos o maior exemplo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé e outros apóstolos nós vamos citar. Como exemplo clássico aí de um profeta no Novo Testamento, nós temos aí o profeta Ágabo, que é um grande exemplo. Como evangelista no Novo Testamento, o exemplo clássico, nós temos aí Filipe. Como exemplo clássico de pastor, temos aí Timóteo. Como exemplo clássico aí de um mestre, nós podemos citar principalmente o próprio apóstolo Paulo e também Barnabé, também o próprio, além de apóstolo, era também mestre. Outro apóstolo que nós podemos destacar com outro ministério, podemos ver aí o apóstolo João, escolhido por Jesus, mas ele tinha o ministério de profeta, tanto é que escreveu Apocalipse. Então vamos procurar entender melhor sobre este assunto, estudando a lição. Vamos ver o texto bíblico básico que está em Efésios 4, 7 a 12. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então aí estão reunidos todos os ministérios aí dados por Cristo à igreja. O que são esses ministérios?
são pessoas dadas por Jesus Cristo à igreja. Ele que escolhe, ele que dá essas pessoas à igreja. Agora, todas elas são capacitadas sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. O textual da lição está em Efésios 4,13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, até quando esses ministérios existirão na igreja? Quanto tempo durarão? Então, até o dia do arrebatamento da igreja. Enquanto não acontecer isso, que aí é o quê? É a perfeição dos santos alcançada quando? Quando nós formos arrebatados. Até lá, nenhum de nós será perfeito. Veja bem, o próprio apóstolo Paulo diz: não que eu tenha alcançado. E ele mesmo reconhece que não alcançou este grau que está aqui. Olha aí, unidade da fé. Então, uma fé perfeita, conhecimento do Filho de Deus. Então, é conhecer realmente o Filho de Deus. Não é apenas falar sobre ele. Olha aí, varão perfeito. Olha, sem nenhum pecado, sem nenhum defeito. Medida da estatura de Cristo. Então, veja que é inalcançável, inatingível essa condição, somente depois do arrebatamento. Agora, se você se acha perfeito, então você não é nem gente, né? É anjo, virou anjo. Então, todos nós precisamos saber, a perfeição só será alcançada no dia do arrebatamento. Até lá, nós vamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, vamos procurar imitá-lo em tudo, nos aproximarmos o máximo possível da personalidade de Jesus. Podemos representar o máximo possível o próprio Jesus. Então vamos crescendo em santificação. Vamos ver quais os tópicos e subtópicos que nós vamos estudar nesta lição. No tópico 1, diversidade de ministérios. Tópico 1, subtópico 1, a função dos dons ministeriais. Tópico 1, subtópico 2, a etimologia da palavra. Tópico 1, subtópico 2, subtópico 1, o exemplo de Cristo. Tópico 2, as categorias dos dons ministeriais. Tópico 2, subtópico 1, apóstolos. Tópico 2, subtópico 1, subtópico 1, critérios para a escolha de apóstolos. Tópico 2, subtópico 1, subtópico 2, o exercício apostólico no Novo Testamento. Tópico 2, subtópico 2, profetas. Tópico 2, subtópico 2, subtópico 1, o ministério profético na atualidade. Tópico 2, subtópico 3, evangelistas. Tópico 2, subtópico 3, subtópico 1, o ministério da evangelização na atualidade. Tópico 2, subtópico 4, pastores. Tópico 2, subtópico 4, subtópico 1, bispos e presbíteros, um destaque importante. Tópico 2, subtópico 5, mestres. Tópico 2, subtópico 5, subtópico 1, qualidades indispensáveis aos mestres. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição que vai nos ajudar a distinguir os ministérios da igreja, enxergar esses ministérios que estão atuantes na igreja atual. A palavra introdutória diz: o Novo Testamento deixa claro que a obra ministerial precisa ser feita por todos os cristãos, afastando assim a ideia de restringir tal tarefa ao grupo de oficiais da igreja. O papel dos ministérios dados à igreja é conscientizar e envolver todos os cristãos neste divino trabalho, Efésios 4, 11 a 13. Os dons ministeriais existem com a finalidade de equipar os membros da igreja para o desempenho pessoal de sua função, visando ao bem do corpo de Cristo. Então veja, existem os ministérios, mas não quer dizer que eles não estão atuantes, eles estão atuantes. Estes homens, dados por Jesus Cristo à igreja, receberam ali capacitação sobrenatural do Espírito Santo e durante toda a sua vida eles serão úteis à igreja, estarão trabalhando para o crescimento da igreja. Eles podem ser líderes na igreja ou não. O importante é que eles estejam atuantes, que eles estejam influenciando a igreja. Então, nós vamos encontrar na igreja, às vezes, um mestre que não tem cargo nenhum na igreja, não é reconhecido como mestre,
Vamos encontrar um profeta que não tem cargo na igreja, não é reconhecido pela igreja. Vamos encontrar um apóstolo que não é reconhecido pela igreja, não tem nem cargo na igreja. Né? Porque a igreja hoje, ela concentrou-se em apenas um ministério. Colocou lá um pastor e ele tem todo o destaque na igreja, é ele que recebe salário da igreja, ele que controla o dinheiro da igreja, ele controla tudo. Porque a igreja parou de enxergar os ministérios, parou de considerar os ministérios, parou de valorizar os ministérios. A igreja deveria ter alcançado o mundo inteiro há muito, muito tempo. E por isso mesmo fica aí com esse problema de crescimento, desenvolvimento, falta de conhecimento, falta de qualidade no seu trabalho. Porque é simples, olha, são 5 ministérios. Assim, o corpo de Cristo é a igreja, tem 5 ministérios. Olha, o corpo humano tem 5 sentidos. Então você vai lá, aí, visão, paladar, tato, audição e olfato. 5 sentidos. Assim é o corpo de Cristo na Terra, tem 5 ministérios. Veja que para o corpo funcionar corretamente, tem que ter os 5 sentidos. Faltou a visão, olha aí, atrapalhou todo o corpo. Então, assim também a igreja. 5 ministérios. Quando um ministério não está atuante, já atrapalhou todo o funcionamento da igreja. Então, cada congregação deveria ter os 5 ministérios funcionando. Cada igreja, cada denominação deveria ter os 5 ministérios funcionando. Então, veja só. Aí a igreja estaria crescendo uniformemente, estaria se multiplicando como foi no início da igreja. Veja, a igreja começou ganhando 3.000 almas. Daí uns dias Pedro e João vão no templo, a oração, ali ministram milagres sobre aquele aleijado, mais 5.000 almas. Olha, já está com 8.000 rapidinho. Aí Filipe vai para Samaria, ganha um monte de almas. Paulo sai pregando o evangelho, ganha um monte de almas. Por onde vai passando, vai ganhando muitas almas. Pedro vai lá, ressuscita Dorcas e ali a cidade inteira se converte. Olha só. Então, o evangelho não apenas crescia, se multiplicava. Eram milhares de almas sendo ganhas todos os dias. Enquanto hoje, muitas vezes, né, nós vemos aí uma igreja que passa aí um ano para ganhar 2 almas, 5 almas, 10 almas. Um ano inteiro. Então, nós estamos falando almas consolidadas, né? Aquelas que aceitam, aí são discipuladas, permanecem, são batizadas nas águas, batizadas com o Espírito Santo, permanecem na igreja. Então, são pouquíssimas. Por que isso? Porque os ministérios não estão atuantes. Tópico 1, a diversidade de ministérios. Para um bom entendimento a respeito dos dons da igreja, é necessário responder algumas questões importantes, como: que grupo de pessoas eles contemplam? Quem pode utilizá-los? Como podem ser exercidos? Então, a primeira coisa a saber é que estes ministérios são dados por Jesus Cristo, não são dados por lideranças da igreja. Não são homens que escolhem esses ministérios. Então, os ministérios já existem, Jesus deu, as pessoas estão aí sendo usadas por Deus. Os ministérios são fáceis de ser enxergados. O problema hoje da igreja é enxergar e reconhecer esses ministérios. Então, um ministério, por exemplo, de apóstolo, aquela pessoa que ela anda por toda parte abrindo igrejas. Basta ele começar ali, pregar uma casa ali num bairro e tal, de repente virou igreja. Ele vai para outro bairro e de repente virou igreja. Então ele já está fazendo, agora a igreja precisa chamá-lo e reconhecer o seu ministério, que é um ministério de apóstolo, de apostolado. Mas a igreja faz isso? De jeito nenhum. Então, o que falta é esse reconhecimento, falta então apoio a esse trabalho desta pessoa que Jesus colocou na igreja. Tópico 1, a função dos dons ministeriais. As 2 primeiras perguntas
Que grupo de pessoas eles contemplam? Quem pode utilizá-los? Caminham lado a lado. A Bíblia faz referência tanto àqueles ordenados a uma função ministerial, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como os demais cristãos, os santos. A função dos primeiros é equipar e instruir os últimos para fazer a obra da igreja. Então veja, existem os reconhecidos ministerialmente, né? Então, lá na igreja já são conhecidos como tendo aquele dom ministerial, e existem, que é a grande maioria, os que não são reconhecidos ministerialmente, ou seja, a parte eclesiástica não os reconheceu oficialmente. Então eles exercem a função, mas não são reconhecidos ministerialmente. Então os homens não confirmaram a escolha que Jesus já fez. E como já falamos, eles podem ser instrutores dos outros, ou então estarem fazendo a obra e não terem tempo de ficar instruindo os outros. Agora, seria muito interessante se cada um que tivesse um ministério pudesse treinar outros. Agora, ele não poderia escolher essa pessoa para ter um ministério. Quem escolhe é Jesus Cristo. Então, ele vai ver, notar quem é que tem, quem é que Jesus escolheu. Aí reconhece-o oficialmente. Aí ele vai ter um cargo, uma função oficial na igreja. Tópico 1 sobre tópico 2 é a etimologia da palavra. O vocábulo ministério provém do latim ministerium e designa ofício, cargo ou função. A principal característica do ministério cristão é o serviço. Ministério também é um vocábulo oriundo do termo grego diakoniai, que deriva de diaconia e significa serviço, revelando que há diferentes maneiras de servir, como, por exemplo, o dom de socorros, que envolve a capacitação para ajudar, socorrer ou assistir o próximo. 1 Coríntios 12, 28. Veja bem, é bom separar direitinho para nós estudarmos. Existem os dons ministeriais, que são pessoas dadas por Cristo à igreja. Agora, existem os dons de Deus Pai, que no caso aqui socorros, governos, isso aí são dons de Deus Pai. Então precisa separar direitinho, porque existem os dons do Espírito Santo, né? 1 Coríntios 12, lá então nós vamos ver ali palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Aí temos fé, milagres, dons de curar, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Aí são os dons do Espírito Santo. Os dons de Jesus Cristo, então, são 5 ministérios. Aí nós vimos, então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E temos os dons de Deus Pai, que nós achamos aí em 1 Coríntios 12, de 6 a 8, em 1 Coríntios 12, de 28 a 30, que aí envolve o ministério, que é o ministério eclesiástico, envolve aí exortação, contribuição, administração, misericórdia. Então, devemos separar para poder entender melhor isso. Agora, todos têm uma coisa em comum. Todos são servos. Todos exercem um trabalho de ajudar aos outros. Estou sempre visando a edificação, consolação, exortação de todos. Sempre visando ajudar o crescimento da igreja. Todos têm a função primária de ganhar almas, de fazer crescer, desenvolver, multiplicar a igreja. Todos exercem o trabalho de diaconia, ou seja, de servos. Tópico 1 sobre tópico 2. O tópico 1, o exemplo de Cristo. O Senhor Jesus é a maior referência de serviço, uma vez que ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. Da mesma forma, o apóstolo Paulo é muito claro em apresentar a vida e o ministério de Cristo como referência maior de entrega e serviço. Filipenses 2, 7 e 8. Então veja, todos os crentes foram chamados para servir. Agora, quem se destaca mais nisso, quem coloca a vida nisso, são aqueles que são escolhidos diretamente por Deus e colocados na igreja. Então, todos esses ministérios
também aqueles que recebem dons do Espírito Santo, aqueles que recebem dons de Deus Pai. Então, esses são aqueles que mais servem, são esses que colocam suas vidas nas mãos de Deus para o servir. Tópico 2, as categorias dos dons ministeriais. Os dons ministeriais estão classificados dentro de algumas categorias, como se observa claramente no texto de Efésios 4:11. Então vamos ver mais detalhadamente cada ministério, a sua função. Vamos ver como eles se destacam no trabalho, no serviço de Des. Tópico 2, sobre o tópico 1, apóstolos. O primeiro ministério destacado na lista de Efésios 4:11 é o de apóstolo. Ver também 1 Coríntios 12, 28 a 30. A palavra apóstolo ocorre mais de 80 vezes no Novo Testamento. Em geral, significa enviado com uma missão específica. Nesses textos, a palavra grega apostelo refere-se àquelas testemunhas que foram especificamente comissionadas por Jesus para estabelecer a igreja. O título é usado para Cristo, Hebreus 3:1, para os 12, Mateus 10:2, para Paulo, Romanos 1:1, 2 Coríntios 1:1, Gálatas 1:1, e outros, Atos 14:4-14, Romanos 16:7, Gálatas 1:19, 2:8, 9, 1 Tessalonicenses 2:6 e 7. Jesus Cristo é a fonte, a origem e o padrão do perfeito apostolado. Então, esse é um ministério que se destacou mais porque Jesus mesmo escolheu 12 apóstolos. Então, ele escolheu primeiro para treiná-los. Não quer dizer que eles já fossem apóstolos, só porque Jesus disse assim: eu vou escolher agora 12 apóstolos. Não é por isso. Mas Jesus escolheu aqueles 12 para treiná-los para o serviço que eles iriam fazer. Então, eles iniciariam a igreja. Então, Jesus os usaria para isso. Então, ele vai treiná-los. Treiná-los na pregação, no ensino, na oração pelos doentes e enfermos, na libertação de endemoniados, nos dons do Espírito Santo, na função de servirem, de ajudarem as pessoas. Tudo isso eles foram aprender com Jesus. Então foram aprender a personalidade de Jesus, como é que era. Foram aprender a ser mansos, humildes, tudo isso. Então são várias coisas aí. Então eles deveriam olhar para Jesus e aprenderem. Eles seriam o quê? Substitutos. Eles estariam representando Jesus. Então Jesus executou a sua obra de salvação, morreu, ressuscitou, depois foi assunto ao céu. E Jesus agora continua pregando, ensinando, curando a todos. Através de quê? Através daqueles que ele deixou para fazer isso, que é a igreja, o corpo de Cristo na terra. Agora, aqueles que mais representam Jesus são aqueles, então, que ele escolhe e coloca na igreja. Esses 12, aí tinha um que era traidor, morreu, né, se enforcou, caiu, a corda arrebentou, aí abriu o ventre, né, morreu, foi substituído por Matias, e esse colegiado e apostólico continuou entre os apóstolos que decidiram, então, colocar um no lugar de Judas, como estava escrito na palavra de Deus. Então foi escolhido Matias, que era necessário ter andado com Jesus, desde o seu batismo nas águas até sua morte e ressurreição. Então ele estava presente todo o tempo ali, apesar de não ter sido escolhido diretamente para ser apóstolo antes, por Jesus. Então ele agora é uma escolha de Deus, porque Pedro pediu a Deus para interferir na escolha. É uma escolha de Jesus ainda? É. Depois que morreu, ressuscitou, porque Pedro pediu isso, né? Que a escolha fosse de Deus. Então, tiraram os sortes, que era a maneira que eles conheciam, caiu, então, em Matias, e ele, então, foi reconhecido como um outro apóstolo, aí entre os 12, primeiro colegiado. Depois desses vieram os outros apóstolos.
escolhidos por Jesus, do mesmo jeito escolhidos por Jesus. Só que agora não como Jesus aqui na terra como homem. Então ele mostra, revela quem é que ele escolheu. Nós podemos ver claramente os ministérios em operação. Você olha e vê que ele ali foi escolhido para isso. A igreja só precisa reconhecer. E pronto. Eu coloquei aqui para você alguns apóstolos da igreja, já do segundo colegiado em diante, não é daqueles 12 que Jesus escolheu enquanto estava aqui como homem. Jesus é chamado de apóstolo, né? Na Bíblia, nós vemos aí, por exemplo, em Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O próprio Jesus Cristo, então, era apóstolo. Foi enviado por quem? Por Deus Pai. Nós vemos aí 2 Timóteo 1,11, falando então do apóstolo Paulo como apóstolo. Vemos aí Gálatas 1,19, falando de Tiago como apóstolo, o irmão do Senhor. Vemos em Atos 14,14, falando de Barnabé como apóstolo. Vemos em Judas, capítulo 1, versículo 1, né? É irmão do Senhor, também um apóstolo. Vemos em Romanos 16:7, falando de Andrônico e Júnias, apóstolos. E como prova mais irrefutável, exatamente a leitura que nós fizemos, né? Está aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, citando aí todos os ministérios, dentre eles apóstolos. Paulo não estava falando de apóstolos do primeiro colegiado, estava falando de apóstolos aí da igreja. A função primária de um apóstolo é abrir igrejas. Então ele é um plantador de igrejas. Então ele não vai dirigir a igreja. Não, ele abre igrejas. Quem vai dirigir a igreja vai ser outro. Quem vai cuidar da igreja, dirigir a igreja é um pastor. Ele também tem um trabalho de coordenar as igrejas. Ele também está envolvido na doutrina, na correção, na disciplina. Então ele está envolvido em todo o trabalho. Ele tem uma visão geral do trabalho da igreja. Tópico 2, subtópico 1. Subtópico 1, critérios para a escolha de apóstolos. De acordo com Atos 1, 21 a 26, após a ascensão de Cristo aos céus, o candidato ao apostolado devia preencher os seguintes requisitos: ser uma pessoa que andou com Cristo pessoalmente desde o seu batismo até a sua ascensão, ser alguém que foi testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus, ser alguém que tivesse testemunhado a ascensão de Cristo ao céu, ser alguém escolhido pela designação de Deus. A única exceção é o apóstolo Paulo de Tarso, que recebeu sua comissão diretamente de Cristo na estrada para Damasco. Atos 9, 3 a 6, Romanos 1, 1, 1 Coríntios 1, 1, 15, 9, 1, 15, 8 a 11. O apóstolo Paulo não escreveria que existiam outros ministérios, outros homens que seriam escolhidos por Deus, se fosse só ele. Imagine, Paulo ia falar que na igreja tem apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, se fosse só ele o apóstolo. Então, devemos estudar claramente a palavra de Deus e ver que são citados outros apóstolos, além do apóstolo Paulo. Essas condições que são colocadas aí são para a escolha ali do Matias, que substituiu Judas. Então eles disseram, quem nós vamos escolher? Mas eles pediram o quê? Para Deus falar quem é que ele queria. A escolha não foi deles, foi de Deus. Então eles colocaram ali quais as condições primárias vistas por eles para alguém exercer o apostolado. Agora eles disseram para Deus escolher. Então quando eles tiraram sortes ali, eles estavam dizendo Deus escolhe quem não sei o quê. Então eles estavam dizendo que Jesus, o Senhor escolheu a gente pessoalmente, agora queremos que o Senhor escolha um para substituir o Judas. Então quem escolheu na verdade foi Jesus, não foram os apóstolos, não foi Pedro. Então que fique bem claro, Paulo é chamado então na Bíblia como apóstolo, Barnabé é chamado na Bíblia como apóstolo. Todos esses são depois do primeiro colegiado, dos 12 não, são depois deles. Aí Tiago, Judas, Andrônico e Júnior. Então veja que existiam outros apóstolos, agora apóstolos da igreja, depois do primeiro colegiado.
E ainda existem os apóstolos. É claro, tem ministério que resolveu não assumir isso. Tem ministério que resolveu não autenticar isso. Ou seja, a palavra de Deus serve para alguma coisa, mas tem coisa que nós vamos tirar aqui que não serve para nós. Então, os outros ministérios não podem ser reconhecidos. E aí há um grande prejuízo para a igreja. Mas graças a Deus que Deus usa pessoas, Jesus continua escolhendo aí ministérios, colocando na igreja, e mesmo que eles não sejam reconhecidos, mesmo que eles não sejam ajudados financeiramente, são homens que entregam suas vidas a Deus e exercem a função e estão trabalhando aí. Se não fosse isso, a igreja tinha parado de crescer. São homens tão verdadeiros que eles nunca se preocuparam em serem reconhecidos pelos homens, nunca se preocuparam em ter um cargo na igreja. Tópico 2, subtópico 1, subtópico 2, o exercício apostólico no Novo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo é o mensageiro nomeado e enviado como missionário ou como alguém que deve cumprir alguma responsabilidade especial. Atos 14, 4, 14, Romanos 16, 7, 2 Coríntios 8, 23, Filipenses 2, 25. Dentre as qualificações observadas no colégio apostólico, destacam-se: eram homens de reconhecida e destacada liderança espiritual, ungidos com poder para defrontarem-se com os poderes das trevas e confirmar o evangelho com milagres. Eram homens que cuidavam do estabelecimento de igrejas segundo a verdade e pureza apostólicas. Eram servos itinerantes que arriscavam suas vidas em favor do nome do Senhor Jesus Cristo e da propagação do evangelho. Atos 11, 21, 26, 13, 50, 14, 19, 22, 15, 25, 26. Eram homens de fé e de oração, cheios do Espírito Santo. Atos 11, 23 a 25, 13, 2 a 5, 46 a 52, 14, 1 a 7, 21 a 23. Então veja, às vezes nós falamos que um missionário é um apóstolo, mas na verdade o missionário não é um apóstolo. Por quê? Porque nós queremos que o missionário vá, abra uma igreja e fique dirigindo a igreja. Isso não é trabalho apostólico. Trabalho apostólico, então, é uma pessoa escolhida por Jesus Cristo, dada à igreja, para abrir trabalhos, plantar igrejas, mas não é ele que vai dirigir igrejas. Ele é um plantador de igrejas. Então, ele é um desbravador. Vamos ver o exemplo clássico, né? No Brasil. Aí, Daniel Berg, Gunnar Ring. Olha aí, eram verdadeiros apóstolos. Desbravaram o Brasil. Então, foram responsáveis diretos por abertura de várias igrejas do Brasil. Então, veja que eles coordenaram todo esse trabalho de abertura de igrejas em todos os estados do Brasil. E aí, porque eles não adotaram o nome de apóstolo, olha aí, se eles tivessem adotado aí o ministério do jeito que está na Bíblia, então eles teriam exercido o ministério de apóstolos. A igreja teria começado corretamente, né? Mas eles não entenderam isso dos ministérios. Então, se autodenominaram pastores. Mas, na verdade, eles não exerciam trabalho de pastor. Pastor é fixo na igreja, numa congregação. Né? Então, eles eram apóstolos. Foram chamados para abrir igrejas, plantar igrejas por toda parte. Um missionário não é reconhecido ministerialmente. Ele não recebe um salário como o pastor recebe, mesmo tanto. Deveria ser dividido em partes iguais entre os ministérios, né? Todos deveriam ser sustentados pela igreja. E o dinheiro deveria ser investido em evangelização e o sustento desses 5 ministérios. Mas não é assim que acontece. Então ele não tem a autoridade de apóstolo. Veja bem, nenhum missionário tem a autoridade de apóstolo. Então o missionário, ele vai lá para Paris, para algum lugar, ele vai abrir ali uma igreja e vai ficar dirigindo aquela igreja. Isso não é trabalho de apóstolo. O apóstolo Paulo não ficou dirigindo igreja nenhuma. Então ele abria a igreja. Olha, Barnabé é apóstolo. Barnabé não dirigia a igreja. Então veja, o trabalho apostólico, então é o trabalho que ele vai plantar as igrejas, vai coordenar depois o trabalho
mas ele não fica dirigindo a igreja. Jesus não ficou fixo no lugar, dirigindo a igreja. Veja aí, apóstolo sempre está ocupado em abertura de igrejas, né? Ele vai coordenar esse trabalho, ele vai estar presente, ele vai estar ali pregando, ele vai estar ali abrindo igreja, colocando pessoas para dirigir a igreja, e ele vai para outro lugar. Não para, não. Eu fui usado por Deus nesse trabalho. Olha, eu fui como missionário para Divinópolis. E ali, em um ano apenas, 1 ano e 2 meses, Jesus me usou para abrir 7 igrejas, em apenas 1 ano e 2 meses. Hoje estão todas construídas. Então, é um trabalho apostólico esse trabalho. A abertura de igrejas. Então, você aprende claramente o que é um ministério dado por Jesus Cristo. E não quer dizer que uma pessoa recebeu o ministério e vai passar a vida inteira só naquele ministério. Não. Nós vemos aí o apóstolo Paulo, por exemplo. Ele exercia o ministério de apóstolo, mas ele tinha também o ministério de mestre. Então ele escreve cartas, né? São ensinos preciosos que nós aprendemos e é muito importante para nós, mas já não é mais um trabalho apostólico, agora é um trabalho de mestre. Veja que o apóstolo Paulo iniciou como mestre. Barnabé foi até Tarso, buscou Paulo, né? E levou para Antioquia. Então Barnabé e Paulo ali ensinavam a palavra de Deus, passaram tempo fazendo isso. Aí vem a escolha de Jesus Cristo para o ministério, para serem apóstolos. Todo o ministério, os 5 ministérios, todos são equipados com dons do Espírito Santo. Então não existe um ministério, falar, fulano é o pastor. Pode ser o pastor eclesiástico, escolhido pelos homens. Mas se ele é um pastor escolhido por Jesus Cristo, ele tem um dom do Espírito Santo. Se é um apóstolo, se é um profeta, se é um evangelista, se é um mestre, se é escolhido por Jesus Cristo, tem dom do Espírito Santo atuante em seu ministério. Sempre assim, você vai conhecer quando é escolhido por Jesus, é capacitado pelo Espírito Santo com um dom sobrenatural. Então o apóstolo está sempre arriscando a sua vida, porque ele vai abrir igrejas. E na maioria das vezes, onde não existem igrejas, todos os apóstolos são homens de muita oração, de muito jejum, de muito estudo da palavra de Deus. Tópico 2, profetas. O segundo ministério destacado na lista de Efésios 4:11 é o de profetas. Os profetas eram homens e mulheres que pregavam ao povo. Eles exerciam seus ministérios sob a unção do Espírito. Suas mensagens eram direcionadas tanto no sentido preditivo quanto no da proclamação da verdade bíblica. Então, os profetas não do Antigo Testamento, agora do Novo Testamento, profetas da igreja. Em 1 Coríntios 12:28, fala lá assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Então aí são registrados 3 ministérios, claramente, né? Apóstolos, profetas, mestres. E aí são registrados também os dons que os acompanham. Milagres, dons de curar, variedade de línguas. E aí vem o seu trabalho de coordenação da igreja. São aí os governos, né? Estão presentes no governo da igreja e são usados para prestar socorro às pessoas. Vamos ver exemplo de profeta da igreja, profeta do Novo Testamento. E demorando ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, Atos 21:10. E levantando-se um deles por nome Ágabo, Atos 11:28. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, Atos 11:27. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras, Atos 15:32. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes o tetrarca, e Saulo, Atos 13:1.
Então, a existência de profetas no Novo Testamento na igreja está registrada em Efésios 4:11. Né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Efésios 4:11 e 1 Coríntios 12:28. Então, aí está bem claro, né? São citados profetas da igreja, do Novo Testamento. Então, destacados aí, principalmente, então, Ágabo, Judas e Silas. São bem conhecidos. Então, profetas, eles são principalmente usados em dois dons. Aí o dom, palavras de sabedoria, ou seja, revelar algo que vai acontecer no futuro. Então, por exemplo, o profeta Ágabo previu que haveria uma grande seca. E aconteceu no tempo de Cláudio César. Está escrito desse jeito na Bíblia. Falou a respeito de Paulo ser preso em Jerusalém. Então, aconteceu. Então, ele fala alguma coisa do futuro. Também ele pode ser usado para revelar coisas do presente ou do passado, que é a palavra de conhecimento. Uma coisa que só Deus conhece, né, naquele lugar onde ele está, e revela. Então, muitas vezes na igreja você vai ver alguém que é chamado ali, vai pregar e tal, ou dar um ensino, alguma coisa. De repente ele chama a pessoa e revela alguma coisa que aconteceu no passado ou no presente. Às vezes ele pode revelar alguma coisa que vai acontecer no futuro. Então esse é profeta, chamado por Deus para ser profeta. Não confunda dom ministerial de profeta com o dom do Espírito Santo, profecia. Bem diferente, profecia para edificação, consolação e exortação. Não tem o elemento preditivo de falar o futuro e nem de revelar coisas ocultas do passado ou presente. Tópico 2, o tópico 1, o ministério profético na atualidade. Na atualidade, o profeta é um arauto de Deus que proclama as mensagens do Senhor à igreja. A mensagem profética nos dias de hoje não deve ser considerada infalível, tanto no sentido preditivo quanto no sentido da proclamação. Ela deve ser julgada pela igreja, por outros profetas e pela palavra de Deus. A igreja local é conclamada a discernir e julgar o conteúdo da mensagem profética para confirmar se ela realmente está de acordo com o contexto geral das Escrituras Sagradas. 1 Coríntios 14, 29 a 33. Ou se está falseada. 1 João 4:1. Então veja que muitas vezes as pessoas confundem dom de profecia, que Paulo diz que devem ser julgadas as profecias, né, com o dom de profeta. O profeta, ele traz uma mensagem dada por Deus à igreja, falando a respeito ou do futuro, e aí é evidente, se ele falar e não aconteceu, então não foi Deus que falou. Então ele pode também ser usado para revelar alguma coisa do passado ou do presente. E aí todo mundo vai saber se é de Deus ou se não é. Se o que ele falou é verdade, Deus pergunta para a pessoa com quem ele falou, é verdade isso? Aconteceu isso mesmo? Então, se não aconteceu, não é de Deus. Então é simples, né? Já as profecias, do dom de profecia, então pode vir de três fontes. Pode vir de Deus, pode vir de Satanás, ou pode vir da própria pessoa. Então a pessoa às vezes está sendo usada ali na profecia, ele gosta daquela pessoa, conhece a pessoa e fala uma coisa com a pessoa para agradar a pessoa, às vezes visando até um lucro financeiro nisso. E engana a pessoa. Não foi Deus que falou, não foi Deus que revelou, mas ele que inventou isso, né? Por isso deve ser julgado, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes ele pode ser usado pelo próprio Satanás. Está com a vida atrapalhada, ele está vivendo em pecado, às vezes, muitas vezes está em adultério. E Satanás o usa para trazer uma profecia a uma pessoa. Então, por isso que devem ser julgados. Agora existem as profecias legítimas que vindas de Deus, e Deus vai usar nessas profecias a edificação, a consolação ou a exortação da pessoa. Tópico 2 do tópico 3, evangelistas. O terceiro ministério destacado na lista de Efésios 4:11 é o de evangelista. A palavra evangelista significa mensageiro de boas novas, sendo o nome de uma ordem de homens da igreja primitiva, distinta dos apóstolos, profetas, pastores e mestres. Conforme pode ser claramente entendido, os evangelistas exerciam a função especial de anunciar as boas novas do Evangelho. Eles exerciam o ministério baseado na itinerância e pregavam tanto na igreja local como fora dela.
Por serem dotados de uma compreensão especial no sentido do Evangelho, o foco de suas mensagens era direcionado para o arrependimento, conversão e salvação das pessoas. Eles viajavam de lugar em lugar pregando a mensagem de Cristo a todos, manifestando sinais e realizando milagres, conforme se lê em Marcos 16, 15 a 20. Então, evangelistas. Aí, ministério dado por Cristo. É claro que existe ministério eclesiástico, né? Pessoas que são escolhidas e colocadas pela igreja. Mas o evangelista escolhido por Jesus Cristo, ele é capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, com dom, ou vários dons, né? E nós vemos um exemplo clássico na Bíblia, que é o exemplo de Filipe. Olha, Filipe foi escolhido como diácono, um daqueles 7 diáconos, os primeiros diáconos. Houve a perseguição liderada por Paulo, né? E ele fugiu, foi para Samaria. Ali ele pregava, ganhava muitas almas, ali ganhou muitas e muitas almas mesmo, né? E todos ali estavam felizes, alegres, se convertendo, porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. E aí você vê os sinais aí falando dos milagres, né? Das libertações, das curas. Então, Filipe era um autêntico evangelista. Olha, Jesus escolheu para ser evangelista. A igreja escolheu para ser diácono. Mas eles estão exercendo o ministério de evangelista. Então ele pregava, aconteciam vários sinais, prodígios, maravilhas, ganhava muitas almas. O que acontece? Agora ele é chamado para pregar a uma única pessoa. E essa pessoa seria responsável por abrir uma igreja na sua terra. Então ele foi pregar para aquele eunuco mor, né, da rainha Candace, lá da Etiópia. A Etiópia foi um grande centro evangelístico depois. Então veja só a importância desse homem para a obra de Deus. Então Filipe foi chamado para pregar para aquela única pessoa. Ele foi ali, então evangelizou, ganhou aquela alma e já batizou nas águas. Aí olha só, Filipe agora sobe dali e vai para Azoto. E depois ele vai para Cesareia. Quando Paulo passa por ali mais tarde, veja bem que ele vai à casa de Filipe, o evangelista. Agora ele é reconhecido como evangelista. Tinha 4 filhas virgens e todas as 4 filhas profetizavam. Olha só que exemplo de evangelista. Ele era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, usado por Deus. E tinha 4 filhas, veja bem, todas as 4 eram virgens e todas as 4 receberam o dom de profecia. Veja só, ó, que família você acha hoje assim, desse jeito. Coisa raríssima, né? Então, Filipe é uma bênção, um evangelista, um autêntico evangelista. Então, o evangelista, ele geralmente tem o ministério de sair pregando por toda parte, né? Ele não vai ficar fixo, não vai ficar dirigindo a igreja. O negócio dele é pregar para as multidões, ser usado poderosamente por Deus, ganhar milhares, milhões de almas. Vamos dizer um exemplo, né, muito bom, John Wesley, aí um evangelista nato, né? Então, um verdadeiro evangelista. Tópico 2, subtópico 3. Subtópico 1, o ministério da evangelização na atualidade. Embora Filipe tenha sido o único personagem da Bíblia chamado de evangelista, Atos 21:8, este ministério sempre esteve em evidência na história da igreja cristã. Em 2 Timóteo 4:5, Paulo exorta Timóteo a fazer o trabalho de um evangelista. A existência de tal dom ministerial não significa que aqueles que não o receberam estão eximidos da obrigação de falar de Jesus aos outros. Pelo contrário, essa é uma tarefa comum a todos, evidenciada na grande comissão, Marcos 16:15. Então vemos que Filipe é que se destaca mais. Como Paulo deixou Timóteo em Éfeso para dirigir o trabalho e a igreja precisava crescer, então Paulo diz que Timóteo deveria exercer o trabalho de evangelista ali. Então ele deveria sair pregando por toda parte, né? E Paulo diz, desperta o dom que há em ti, porque ele precisaria desse dom, uma capacitação sobrenatural para exercer o ministério de evangelista. Mais tarde nós vamos ver que Timóteo então fica mesmo como um pastor de igreja, dirigindo a igreja. Fica fixo, mas ele deveria fazer o trabalho do evangelista primeiro. Agora, não quer dizer que tenha um evangelista
escolhido por Jesus para pregar às multidões, que não vai ter evangelização na igreja, não. Todo crente é chamado para ganhar almas. Todo crente pode convidar o seu vizinho, seus amigos de colégio, de trabalho para ir para a igreja. Todos podem ganhar almas e devem ganhar almas. Agora existe um ministério específico para se pregar às multidões e ganhar muitas almas, que é o ministério de evangelista. Tópico 2, subtópico 4, pastores. O quarto ministério destacado na lista de Efésios 4:11 é o de pastor. No Novo Testamento, a palavra pastor como designação de um ofício ministerial é encontrada uma única vez, Efésios 4:11, tendo origem do vocábulo grego poimen, que significa apacentador, guarda, sustentador, aquele que conduz o rebanho ao pasto, pastor de ovelhas. O vocábulo pastor é uma referência a alguém que exerce supervisão pastoral sobre outros. Este termo remonta ao modelo de Jesus, que descreveu a si mesmo como bom pastor, João 10:11a, e é reconhecido como o grande pastor, Hebreus 13:20, e o supremo pastor das ovelhas, 1 de Pedro 5:4. Após sua ascensão ao céu, ele delegou a função de pastorear as ovelhas do seu rebanho aos seus ministros. O ministério pastoral não é para quem quer, mas para quem Deus chama, Romanos 9:16. Nenhum ministro é pastor por si mesmo ou por vontade do rebanho. Ele o é pela graça, sob a vocação e ordem do supremo pastor do rebanho, Cristo. Devemos sempre prestar atenção que pastor, quando Jesus está falando sobre pastor, ele está falando do grande rebanho, primeiro falando do rebanho Israel, depois falando do rebanho todos os povos do mundo, todas as pessoas do mundo, principalmente aí a igreja. Então, pastor nesse sentido. Existem os pastores eclesiásticos, que são aqueles escolhidos pelos homens colocados na igreja como pastor. E existem os pastores que são chamados diretamente por Jesus Cristo, capacitados com o dom do Espírito Santo. Então, ele é chamado para ser pastor. Principal dom que geralmente opera no pastor é o de discernimento de espíritos, que é muito importante para o pastor. Então, o pastor é chamado para coordenar o trabalho da igreja. Então, ele que vai enxergar os ministérios. Então, aquilo ali foi chamado para ser um apóstolo. Então, ele vai reconhecer aquilo ali como um apóstolo. Aquilo ali foi chamado para ser um profeta. Então, ele vai reconhecer esse ministério de profeta. Aquele ali foi chamado para ser um evangelista. Vou reconhecer, então, oficialmente aqui como evangelista. Aquele ali foi chamado para ser pastor. Vou treiná-lo para ser um pastor auxiliar meu e para futuramente dirigir a igreja. Aquele ali foi chamado como mestre. Então, vai ser reconhecido como mestre. Então, veja só. Ele vai coordenar esse trabalho. Ele vai enxergar os chamados de Jesus Cristo, os ministérios que Jesus coloca na igreja. E ele vai coordenar, então, esse trabalho, sabendo que ele é o principal servo, que está ali para servir a todos. Então, ele vai precisar exercer um ministério de visitação dos lares, aconselhamento, que é muito importante para o pastor exercer. Também ele deverá exercer o ministério hoje na igreja, né, que, como colocaram assim, então ele vai ser um administrador geral, mexendo muitas vezes com construção, com muita coisa, e ele deve sempre delegar poder a outros, colocar pessoas para fazer isso, porque ele tem que ter o tempo de oração e de estudo da palavra de Deus para entregar uma palavra ao rebanho. Tópico 2, subtópico 4, subtópico 1, bispos e presbíteros, um destaque importante. Na primeira lição desta revista, o tema função pastoral recebeu tratamento especial. A título de complementariedade, a função exercida pelo pastor na atualidade precisa ser estudada à luz de dois vocábulos que, no conceito popular, parecem sugerir ofícios ministeriais diferentes do ministério que é exercido pelo pastor. São eles bispo e presbítero. Bispo no grego é episcopos e significa curador, superintendente, administrador. Conforme é usado na Bíblia, o termo designa um guardador de almas ou aquele que cuida do bem-estar espiritual do seu rebanho.
Presbítero equivale à palavra bispo, derivando do vocábulo grego presbíteros, que significa apenas homem idoso, ancião. Atos 11:30, Mateus 15:2, Marcos 7:3 e Hebreus 11:2. Entre os gregos e os hebreus, os homens de idade avançada mereciam maior honra e respeito, pois lhes era imputada maior sabedoria. Assim, só a eles era conferido o direito de exercer funções de grande responsabilidade, como juízes e conselheiros do povo. Tito 1, 5-9. Várias referências no Novo Testamento mostram claramente que os presbíteros não se distinguiam dos bispos ou pastores como oficiais ou ministros da igreja. Parece claro que os termos presbíteros, bispos e pastores são usados de forma intercambiável no Novo Testamento. Esses oficiais eram responsáveis pelas questões internas atenientes à igreja local. Então vemos aí também uma referência a bispos e presbíteros. Então veja que eles sempre foram responsáveis por um trabalho semelhante ao de pastor, um trabalho de aconselhamento, de visitação, de administração, né, da igreja, na parte material também, parte física, bem como então no cuidado do rebanho. Então ali acompanhar o crescimento do rebanho, acompanhar esse discipulado do rebanho. Também pode ser aí um superintendente, coordenar aí várias congregações, por exemplo, uma área, da cidade ou do campo, mas também pode exercer o trabalho fixo, então, numa congregação. Então, na Bíblia podemos encontrar aí bispos, presbíteros, anciãos, tudo equivalente, tudo significando uma função eclesiástica, uma função de trabalho de coordenação, de cuidado do rebanho. Então veja que esses ministérios são eclesiásticos, são homens escolhidos por outros homens. Já não é um ministério específico dado por Jesus Cristo. Tópico 2, subtópico 5, mestres. Pastores e mestres provavelmente constituíam dois lados de um mesmo ministério, significando que o pastor deveria ser um mestre na exposição e defesa da fé cristã, e os mestres deveriam estar aptos a também cuidar do rebanho de Deus. Esta é a última categoria de ministros enunciada pelo apóstolo Paulo em sua lista, Efésios 4:11. No original grego, a palavra mestre é didáskolos e é utilizada para designar alguém com um dom especial de expor, esclarecer e proclamar as Escrituras, visando sempre a edificação do corpo de Cristo, Efésios 4:12. Os mestres cuidam da qualidade de vida da igreja por meio do ensino e do discipulado. Aqueles que querem ser mestres devem atentar para a advertência bíblica de Tiago 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não seriam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então veja que existe o ministério de mestre, é aquele que ensina a palavra de Deus, mas de uma maneira especial. Veja que Jesus pregava, ensinava, e as pessoas ficavam maravilhadas. Nunca ouvimos um homem falar como este. Era a declaração. Então ele atraía as pessoas. O seu ensino era diferenciado. Assim o mestre, alguém escolhido por Jesus Cristo para ser mestre, lembrando sempre, capacitado sobrenaturalmente com o dom do Espírito Santo. Todo mestre escolhido diretamente por Jesus Cristo, então ele é capacitado pelo Espírito Santo com o dom. Lembre-se disso. O trabalho do mestre é ensinar a palavra de Deus. Agora ele vai ensinar. Agora ele ensina de uma maneira especial. Ele é capacitado pelo Espírito Santo para este ensino. Então ele ensina, geralmente ele ensina diferente dos outros. O ensino é mais profundo. Não é um ensino intelectual, de conhecer, o grego diz isso, o hebraico diz isso. Não é isso que nós estamos falando. Não estou falando de gente que fica lendo aí vários livros de Bíblia. Não. Às vezes o ensino é bem simples, mas é muito mais eficiente. É um ensino mais espiritual e que traz a prática para as pessoas. As pessoas são atraídas por esse tipo de ensino. Então as pessoas se destacam como um ensinador que vem ensinando diretamente da parte de Jesus Cristo. Então, um ensino mais precioso, um ensino que mais convence, que mais
edifica, que mais consola, exorta, é difícil. É o ensino que traz aquele que ouve esse ensino, ali um preenchimento, traz a pessoa que está ouvindo, ali a sensação de que aquele ensino veio diretamente de Deus. Tópico 2, subtópico 5, subtópico 1, qualidades indispensáveis aos mestres. Em Êxodo 7:10, evidenciam-se 3 qualidades indispensáveis àqueles a quem Deus chama e comissiona como mestre do seu povo. É preciso dispor o coração para buscar a lei do Senhor. Êxodo não poupou esforços e dedicação para conhecer a palavra de Deus. Romanos 12:7. Cumprir a lei do Senhor. A vida exemplar de Êxodo era a maior referência para os seus ensinos. Ensinar a lei do Senhor. Êxodo ensinou a lei sobre todos. Hoje, pesa a responsabilidade de cumprir o mandato de Cristo e ir e ensinar as nações. Mateus 28:19 e 20. Então, os mestres são aqueles que se dedicam, né? A Bíblia diz que aquele que quer ensinar deve se dedicar ao ensino. Então é uma vida de ensino, uma vida dedicada ao ensino. E essa dedicação exige muito estudo bíblico, exige muita oração, jejum. Então busca de revelação do Espírito Santo, né? Exige muito isso. Então é o ministério. Então, é uma vida dada a esse trabalho, a esse ministério, entregue totalmente a esse ministério. Nós não estamos falando aqui de professores de escola bíblica dominical. Esse aí é um cargo eclesiástico, né? Então, nós estamos falando de um mestre, então, um ministério dado por Jesus Cristo. É um ensino diferenciado. Muitas vezes a pessoa é um mestre e nem é reconhecido pela igreja, tem cargo nenhum na igreja. Porque muitas vezes funciona assim hoje a igreja. Mas é um ministério específico para ensinar a palavra de Deus. Então nós podemos ver, né, o ensino de Jesus. O apóstolo Paulo foi usado muito para ensino. Barnabé foi usado muito para ensino. Então nós vemos vários se destacando no ensino. Vamos à conclusão. Paulo deixa evidente que Deus vocacionou pessoas considerando 5 perspectivas de atuação ministerial. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. Ainda por meio do apóstolo das gentes, fica claro que os dons da igreja, concedidos por Deus por meio do Espírito Santo, visam ao desenvolvimento das pessoas justificadas em Cristo, para que estas tenham uma atuação efetiva nos cuidados com a igreja que ele mesmo comprou com o seu sangue. Atos 20:28, Efésios 4:11 e 12. Então é bem claro que estes ministérios são pessoas dadas por Jesus Cristo à igreja. Então ele escolhe. E aí as pessoas são capacitadas sobrenaturalmente pelo Espírito Santo para exercer o seu ministério. E isso nós vemos aí, acompanhamos claramente, né, em Atos dos Apóstolos, principalmente na história da igreja primitiva, a igreja quando começou. Então nós vamos ver que o desenvolvimento da igreja, aquela multiplicação da igreja aconteceu exatamente porque todos os 5 ministérios estavam em evidência, estavam atuantes. E assim a igreja deve ser. A igreja deve procurar reconhecer os ministérios de Jesus Cristo, aqueles homens que Jesus Cristo coloca na igreja, deve reconhecê-los, apoiá-los em tudo, inclusive financeiramente, que aí que é o problema, né? Falou na parte financeira, falou em dinheiro, aí a confusão está feita. Mas a igreja deve ter a maturidade suficiente para reconhecer os ministérios e honrar esses ministérios. Aí sim a igreja verá a multiplicação. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra do Senhor, se você acredita que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, pegou sobre ele todos os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz, levou sobre ele o nosso juízo. Era para nós morrermos ali, mas ele morreu em nosso lugar. E ele ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora. Vamos orar agora. Entregue a sua vida a Deus. Se arrependa dos seus pecados agora. Vamos orar.
E aqueles que estão doentes ou enfermos, receba a sua cura agora. Vamos orar por você também. Pai, em nome de Jesus, olhe sobre essas vidas que se chegam a Ti agora, arrependidos dos seus pecados, entregando sua vida a Ti. Toca neles agora, Senhor. Rabaxa, lá, luz e força, lá. Aleluia, Jesus morreu por você naquela cruz, levando sobre ele os seus pecados. Receba agora, receba a salvação. Receba agora, em nome de Jesus, o Espírito Santo. Você agora é filho de Deus, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão doentes, enfermos agora, em nome de Jesus, recebam cura. Solta toda doença, toda enfermidade, solta agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles agora e cura, Senhor. Faz milagres nessas vidas, em nome de Jesus. Eu te agradeço, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Não se esqueça, dê um like, se inscreva no nosso canal. Se você deseja receber os slides e os estudos escritos, além dos que estão na revista, então entre em contato conosco. O telefone está aí, 99951520454, que é o meu WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente, em PDF, também em PowerPoint. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe.